Boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós vamos prosseguir o nosso seminário, discutindo as questões relativas à sucessão. Agora à tarde, tendo como participante, aliás, palestrante, o professor Dr. Hércules Alexandre da Costa Benício, que muito nos honra aqui com a sua presença. Ele é tabelião titulado cartório do primeiro ofício de notas, registro civil e protestos de títulos do Distrito Federal, é professor coordenador do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário do IDEP, é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília, foi procurador da Fazenda Nacional com atuação no Distrito Federal e é um grande especialista em direito notarial e registral. Como debatedor, participa na tarde de hoje o doutor Alexandre Arcaro, que também é tabelião do primeiro tabelionato de protestos de Campinas, é graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, universidade pela qual obteve o título de mestre em Direito das Relações Sociais e na qual realiza o seu doutorado atualmente. É com grande alegria e satisfação que os recebemos nesta tarde aqui na Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e agradecemos especialmente pela presença e por ter aceitado o nosso convite, nos brindando então com o seu conhecimento na tarde de hoje sobre um tema para nós, digamos assim, tão desconhecido de uma forma geral, que vem a ser as questões relativas à sucessão relacionadas à atividade extrajudicial. Com grande alegria, portanto, que os recebemos e passo a palavra ao professor doutor Hércules Alexandre para a sua palestra. Muito boa tarde a todos. Desembargador Mairan Maia, eu agradeço pelo honroso convite, pela generosa amizade, pela apresentação do meu currículo. Eu sou titular de uma serventia extrajudicial há 22 anos, eu sou do concurso de 2000, mas antes pude ter muito contato com a área tributária por ter sido procurador da Fazenda Nacional lá no Distrito Federal. Então é motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando algumas angústias a respeito de um tema importante que é a extrajudicialização. Muito que a gente vai ver aqui vai ser resolvido de forma rápida e barata, sem precisar incomodar o juiz. Eu também cumprimento o querido amigo Alexandre Arcaro, já desde do início da profissão de tabelião, de oficial de registro, já o conhecia, porque lá pelos idos de 2000 fazíamos concurso já para essa profissão. Então, muito boa tarde a todos que também nos veem pelo Zoom e os aqui presentes. A estrutura da minha fala hoje é essa, com quase um catálogo de referências. O colega Alexandre vai passar o próximo slide. Quase um catálogo, né, de temas, e espero que a gente consiga enfrentar todos aqui no período da tarde, nessa hora e pouquinho que a gente falará. Mas, num primeiro momento, é mostrar a importância dessa que dizem desjudicialização, mas, a bem da verdade, não é uma desjudicialização, é um compartilhamento de uma atribuição. A competência fica com o juiz, mas de uma atribuição administrativa para resolver questões de jurisdição voluntária, aquela administração de interesses privados pela administração pública. Muito no Brasil precisa ser melhorado, né? Por exemplo, por que um casal, dois adultos, para mudarem um regime de bens do casamento, precisam incomodar um juiz? Opção infeliz do legislador, no artigo 1639, parágrafo 2º. Ora, os adultos podem, e a eficácia dessa alteração de regime será ex nunc daqui para frente. Todo mundo feliz, não precisa ir para o judiciário. Pois bem, infelizmente, no Brasil, muita coisa ainda é levada ao judiciário sem necessidade. A gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento de compartilhamento de competências. A pessoa tem que ter liberdade de escolha. Interessante dizer que, às vezes, alguns tribunais são tão rigorosos em prestigiar
o extrajudicial, que há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, por 2 longos anos, não deixava processar uso capião judicial, porque dizia, vamos ver se a pessoa tem interesse de agir. Ora, se a lei fala que a pessoa pode ir diretamente a um tabelião, fazer uma ata notarial de uso capião extrajudicial e depois isso é levado para o registro de imóveis, para que vai incomodar o judiciário em triangular relação processual? Pois bem, por 2 longos anos, isso ficou suspenso para julgar, e em 2021 o TJRJ entendeu que, de fato, há uma opção. Ninguém é obrigado a ir para o extrajudicial. Por isso, não se trata de uma desjudicialização, mas sim de um compartilhamento dessas atribuições ou uma extrajudicialização. Quando a gente fala no extrajudicial, sejamos francos, durante a academia, a gente não estuda. Quem são esses profissionais aí da fé pública? E são diferentes atribuições. Eu, por exemplo, vou falar aqui muito do tabelião de notas, que ele vai instrumentalizar a vontade das partes, resolver as broncas e formar um título chamado escritura pública de inventário e partilha, ou inventário e adjudicação. Mas, para além do tabelião de notas, temos um tabelião de protesto, que vai receber um título de um credor que não fora satisfeito, e o tabelião de protesto vai levar o devedor dizendo, devedor, paga em 3 dias. Se não pagar, eu vou registrar aqui o protesto e o seu nome vai ficar sujo, de alguma forma. Então, essa atribuição é outra, que não de um tabelião de notas. Temos o oficial de registro de imóveis, que recebe os títulos para verificar quem são os titulares de direitos reais sobre os imóveis, registrador de títulos e documentos e pessoas jurídicas, temos os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Então, nesse extrajudicial, muita coisa a gente consegue resolver sem incomodar o judiciário. É bem interessante que uma recentíssima lei, que é a 14.382 de 2022, por exemplo, falou da possibilidade de adjudicação compulsória extrajudicial. Ora, aquela pessoa que promete comprar um imóvel, paga tudo certinho para o promitente vendedor, no final das contas, o que o promitente comprador quer? Quer que o vendedor exercite seus escrúpulos e vá a um tabelião de notas lavrar a escritura definitiva de compra e venda. Mas o vendedor não faz isso. Aí fica nessa chantagem de cobrar, não, agora eu quero algo mais. Não tem problema. Eu tenho um termo de quitação, eu sou um promitente comprador, já quitei minha obrigação, há uma oposição de resistência pelo vendedor, eu vou direto ao registrador de imóveis e consigo, num procedimento extrajudicial, a adjudicação, executar aquela promessa de compra e venda. Todo mundo feliz. Precisa de um juiz para isso? Não. Eu já estabilizei o meio de prova. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa extrajudicialização. Vamos falar de uma diferença violenta que existe no extrajudicial, tem tudo a ver com planejamento sucessório e tributário. Diferentemente do Código de Processo Civil, em seu artigo 48, que diz que o inventário precisa ser processado no domicílio do falecido, do autor da herança, no extrajudicial, se todos os herdeiros forem maiores e capazes e não envolver testamento, é possível que esses herdeiros que estejam de comum acordo com a partilha optem por qualquer tabelião do Brasil. Há uma liberdade de escolha do tabelião. Aí vocês vão dizer, sério? Mas eu ouvi dizer que os estados têm diferentes alíquotas de ITCD. Por exemplo, no Distrito Federal, a alíquota é progressiva, 4%, 5% e 6%. Mas pode ter outro lugar que a alíquota seja de 2%, 3%, 4%. A alíquota máxima no Brasil é de 8% por uma resolução do Senado Federal. Né? Nós temos, então, um teto de alíquota para o ITCMD. Mas o certo é que, repare, eu, herdeiro, posso levar o inventário extrajudicial para qualquer unidade federativa do Brasil. Ah, Hércules, mas grande coisa, se você vai ter que gerar uma guia de ITCD quanto aos bens imóveis para a Secretaria de Estado, Secretaria de Fazenda do Estado onde é situado o imóvel, qual é a vantagem? A vantagem é que, se houver bens móveis no acervo patrimonial, eu posso pagar o ITCMD no lugar em que eu estiver fazendo a escritura pública. E repare, o falecido pode ter deixado uma fazenda, mas em cima dessa fazenda tem um rebanho ali, cabeças de gado, tudo muito valoroso. Se você sai de um estado para outro,
é possível que você faça um bom planejamento tributário, sem contar também com eventual planejamento quanto a emolumentos, porque é uma diferença de tabela de emolumentos. Isso é constrangedor dizer, mas existe uma diferença de emolumentos, uma assimetria. Isso está ao bel talante dos herdeiros. Podem expressar esse tipo de planejamento com a liberdade do tabelião. Depois a gente vai falar sobre o rigor na indicação do inventariante, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 617, impõe uma hierarquia de nomeação de quem vai ser um inventariante, o administrador, lá da herança até a partilha, o inventário extrajudicial, por incrível que pareça, diz não, você não precisa respeitar hierarquia nenhuma. Então, o advogado dos herdeiros, ele pode ser inventariante? Poxa, tem algumas responsabilidades que eu vou ferir aqui, eu vou tratar de mostrar a importância do inventariante. Porque o inventariante, ele não finaliza o seu munus com a partilha. Ele vai precisar fazer a declaração final do espólio. E ali ele pode machucar muito herdeiro com ganho de capital do espólio. Ou ele pode, eventualmente, ser tão ingênuo e desperdiçar o benefício fiscal da redução da base de cálculo do ganho de capital, que a gente vai falar aqui. Instrução normativa da Receita Federal 81, a Lei 11.196, e tem tudo a ver com vocês, porque imposto sobre a renda, se tiver alguma sonegação, vai chegar para o juiz federal. Daí a gente vai falar também sobre alguns enunciados da primeira jornada de direito notarial e registral, uma facilidade que o CNJ deu para os inventariantes agora em 2022, ele explicitou uma facilidade que é basicamente o seguinte: os herdeiros receberam uma bolada de herança, só que nenhum herdeiro tem cascalho, tem dinheiro para pagar o ITCD. O que fazer? Pedir um alvará para o juiz das sucessões? Ou eu posso, com uma mera escritura pública, todos os herdeiros juntos, vão lá num tabelião e dizem: ó, a gente quer nomear esse camarada como inventariante. E ademais, a gente vai falar que esse cara pode levantar dinheiro para pagar ITCD. Verdadeiro. Isso foi explicitado pela Resolução 452 de 2022. Adorável essa desburocratização, essa racionalização de procedimentos. Daí eu vou falar algo fundamental que tem tudo a ver com o que aconteceu hoje de manhã. Será que, quando alguém processa um inventário e o falecido deixou dívida, débitos tributários, será que o tabelião ele pode partilhar o patrimônio do devedor? Vou ser bem sincero, parece que não. Em 28 de outubro de 2022, no procedimento de recurso repetitivo, o STJ teve a oportunidade de, no tema 1074, deitar luzes sobre as trevas da compreensão de algumas corregedorias que autorizam um oba-oba de partilha de bens sem quitação dos débitos tributários. Basicamente, o STJ diz: precisamos respeitar o artigo 192 do Código Tributário Nacional, que diz que nenhuma partilha será feita se os herdeiros não provarem a quitação dos débitos tributários. Isso é dramático e vai ser bom para o debate. Que vença a força do melhor argumento. Será que, mesmo com uma mera certidão positiva com efeito de negativa, os herdeiros poderiam embolsar o patrimônio partilhando os bens? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Daí a gente vai falar também de uma eventual inconstitucionalidade na resolução do CNJ que trata de inventário e partilha. Me refiro especificamente ao artigo 18 da Resolução 35 de 2007, quando o CNJ diz: se o herdeiro falecer sem deixar descendente, sem deixar ascendente, mas deixar só um companheiro, foi mal, companheiro ou companheira, você não terá o benefício do inventário extrajudicial. Você precisará incomodar o juiz. Será que isso não flerta com a inconstitucionalidade? Por que tanta discriminação com o companheiro? Aí a gente pode depois verificar se isso é uma cautela do CNJ para evitar abuso de aventureiros que se arrogam a qualidade de mero companheiro para bypassar os irmãos do falecido. A gente vai precisar checar isso aqui.
Depois a gente vai falar sobre partilha de direitos possessórios de imóveis irregulares, muito comum no Distrito Federal. A nossa situação fundiária lá é caótica. Aqui está o excelentíssimo doutor juiz Daniel Carnacchione, que não me deixa mentir a respeito da bronca que é a média e a alta classe do Distrito Federal mora em imóveis irregulares, com questão fundiária densa, e daí a gente precisa verificar. O exercício da posse tem uma expressão econômica. Aqui em São Paulo tem muito também de condomínio irregular. O exercício da posse tem uma expressão econômica. Os herdeiros vão ser tributados no ITCMD. Ponto. Isso é importante que se diga. Agora, depois também vale a pena, eventualmente, no debate, a gente falar, poxa, mas e na sucessão hereditária? E se os herdeiros cederem a posição, essa posse para um cessionário? Haverá, para a soma dos prazos para uso capião que recolher ITCD, isso é algo interessante. Por que eu estou dizendo isso sobre a expressão econômica? Pessoal, porque vale a pena os juízes federais, quando verificarem que alguma parte faleceu no processo, e vamos supor que esta parte seja beneficiária de um precatório. Ora, quem serão os sucessores deste beneficiário do precatório? Eu preciso perguntar isso para o juízo da sucessão hereditária. Não é trivial. E mais, não vale a pena, por exemplo, numa questão de precatório, autorizar o levantamento por meio de um alvará sem a prova do recolhimento do ITCMD. Ora, os herdeiros, eles têm um proveito econômico, mas por força de sucessão hereditária. Qual é a dúvida de que isso é fato gerador de ITCMD? E daí o Estado fica a ver navios. Por quê? Porque o juiz federal liberou o levantamento de um valor de precatório. Algo problemático. Se o tabelião fizesse isso sem observar, é isso, é interessante. Eu fui procurador da Fazenda e é bom que eu tenha sido para trazer uma neurose por a arrecadação tributária, porque as várias leis que tratam da profissão que eu e o querido amigo Alexandre Arcaro exercemos, as leis que tratam da profissão do extrajudicial, essas leis deixam muito claro, tabelião, oficial de registro, se você não observar a correção, a adequação do recolhimento tributário nos atos que você pratica, você será responsável tributário. É aquela boa e velha solidariedade com benefício de ordem do artigo 134 do Código Tributário Nacional, a subsidiariedade. Se o contribuinte não pagar, o tabelião responde. Ah, mas isso só está no Código Tributário Nacional? Fala, não. Está na Lei 7433, de 85, que ensina a gente a fazer uma escritura pública. Está no artigo 30 da Lei 8935, de 94, que fala do Estatuto de Notários e Registradores. Então, a gente precisa ter neurose por tributo. Simples assim. E vai doer no bolso do tabelião, qualquer lambança que faça. Isso para dizer o quê? Quando a gente vê um debate, ora, a pessoa está devendo para o fisco, está devendo para o município, para o Estado, para a União Federal. Desculpa, se ela está devendo, o tabelião não deveria nem lavrar a escritura de partilha de bens, por força do artigo 192 do Código Tributário Nacional. Isso podia, isso já estava na manhã de hoje, já latente. Mas a gente tem aqui algo a ser dito. E esse último item aqui, eu vou pedir desculpas porque já foi estressado o argumento sobre renúncia do direito concorrencial no pacto antinupcial, era só para justificar para o desembargador Mairan que às vezes o tabelião faz, de forma pensada, alguma cláusula num pacto antinupcial, mas para dizer, essa é a vontade das partes. Se isso vai conseguir produzir efeito ou não, a gente vai precisar verificar a maturidade no futuro, mas é algo que é interessante dizer como o tabelião, no dia a dia, ele estabiliza meio de prova e, às vezes, até pratica atos anuláveis. Repare, quando um pai vende para um filho um imóvel, ou vende um imóvel, por exemplo, o artigo 496 do Código Civil diz que é preciso chamar os irmãos do comprador para calibrarem, para fiscalizarem o preço desse imóvel. Será que o tabelião pode lavrar uma escritura sem a presença dos irmãos?
Pode, mas esse ato é anulável, diz o artigo 496 do Código Civil. Só que é anulável e os irmãos eventualmente prejudicados vão ter o prazo decadencial de meros 2 anos para impugnar essa alienação. Então, é interessante ver que o tabelião estabiliza a manifestação de vontade, eventualmente instrumentalizando negócios anuláveis. Ah, mas Hércules, você tem que dar segurança jurídica. Eu dou segurança jurídica, mas o consentimento esclarecido, as pessoas estão sabendo da bronca. Repare, quando um condômino aliena a sua fração ideal, o que diz o artigo 504 do Código Civil? Condômino, você tem que dar direito de preferência para o outro seu condômino, para o coproprietário. E se eu não der o direito de preferência? Em 180 dias, esse condômino vai poder desfazer a coisa aqui e ficar pagando para o comprador aquilo que ele, né, o que ele desembolsara, ele vai ficar com a coisa. Então, os tabeliães eles podem fazer esses atos e entendo que isso é sim manter segurança jurídica. Os adultos têm autonomia privada para eventualmente se lançarem numa aventura não muito temerária, porque controlada por uma escritura pública. Mas eu só queria impactá-los já de cara com esse primeiro quadrinho aqui, para mostrar que, ano após ano, os tabeliães vêm contribuindo muito com os inventários extrajudiciais. Esse dado aqui é de ontem, tá? O Colégio Notarial do Brasil, por seu Conselho Federal, passou esse quadro. Se vocês forem ver, desde 2007 até 2022. Cada coluna dessa aqui representa um ano de atuação. 2022 ainda não acabou, por isso que a gente não passou o ano de 2021. Repare que com a Covid, 2021 deu um boom, né, de inventários extrajudiciais. Mas isso quer dizer o quê? Que em 2007 veio o legislador federal e plantou no Código de Processo Civil de 73 uma alteração por meio da Lei 11.441 de 2007, dizendo que separação e divórcio, desde que não haja filhos menores ou incapazes e que os divorciandos ou separandos estejam em comum acordo, pode ser feito extrajudicialmente. Mas também falou que inventário com partilha ou adjudicação, desde que os herdeiros sejam maiores e capazes e que não haja testamento, isso pode ser feito extrajudicialmente. Vamos dar real, esse negócio de não ter testamento, isso vem sendo cada vez mais ultrapassado, porque quase todas as corregedorias do Brasil dizem o seguinte: mesmo com testamento, é possível que os herdeiros vão ao juiz das sucessões, apresentem o testamento para o seu registro e peçam para o juiz das sucessões autorizar o processamento extrajudicial do inventário. Simples assim, isso acontece a torto e a direito, Brasil afora. Simples assim. Então, desde 2007, temos esse movimento forte da extrajudicialização de inventários, mais de 1.800.000 processos judiciais evitados. Quer dizer, ótimo, porque deve ser uma canseira, às vezes, né, fazer assim, processar um inventário, mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: as pessoas, às vezes, em litígio, elas poderiam ter um pouco mais de maturidade para saber que, no extrajudicial, os emolumentos, em regra, são bem módicos, assim, são acessíveis, adequados, mas a celeridade. Olha o custo de oportunidade que é levar o judiciário e aguardar, vai lá, 20 anos para concluir uma partilha. Pô, adultos, na boa, vocês estão dilapidando o patrimônio. Toda hora vai nascer um certo alguém aqui, vai dar um problema. Seria bom que todos os advogados pudessem empolgar os seus clientes para esse fim. Seria bom também que o legislador passasse a autorizar o extrajudicial a fazer divórcio e separação com a oitiva do Ministério Público. Porque se 2 adultos eles estão cuidando do seu filho, por mais que eles queiram se divorciar, isso não precisa incomodar o juiz. Isso é jurisdição voluntária. E vamos ser sinceros, até no inventário e partilha. Tem menor ou incapaz envolvido, não incomoda o juiz, leva para o Ministério Público. E o Ministério Público interage muito com o tabelião. Repare que quando a gente precisa constituir uma fundação, o tabelião pergunta: Ministério Público, o patrimônio, e tem que ser por escritura pública ou testamento, a constituição de uma fundação. Está lá no artigo 62 do Código Civil, sobre a forma de constituir uma fundação.
Tá, o objetivo é esse, tudo tranquilo, pronto, interage o Ministério Público. Muita coisa a gente precisa melhorar. Pois bem, o primeiro ponto, que eu agora vou mostrar por slides, é essa questão de liberdade de escolha do tabelião. O CPC diz uma coisa, a resolução CNJ 35 de 2007 diz outra. Por quê? Porque no Brasil nós temos um estilo de profissional, que é o tabelião de notas, num estilo de notariado latino, em que a clientela, os usuários do serviço, eles têm um contato com o tabelião e escolhem um tabelião de confiança. E então eles podem escolher qualquer tabelião. No Estatuto de Notários e Registradores, que é a Lei 8935 de 94, por seu artigo 8º, está lá. É livre a escolha do tabelião, independentemente do domicílio das partes ou da situação dos imóveis. Essa liberdade. Mas olha que interessante. Um ato administrativo normativo do CNJ corrompe o que tem de competência no CPC sem consultar, por exemplo, os secretários de Fazenda dos estados. Eu fico pensando cá comigo, poxa, será que isso não dá uma guerra fiscal, não? O certo é que dá guerra fiscal, não há dúvida. Eu vou poder buscar emolumentos em outra unidade federativa, eu vou poder buscar alíquotas de TCD quando a gente não fala de amadorismo na base de cálculo do ITCD. Olha só, eu tenho uma fazenda e tem rebanho de suínos, bovinos, equinos, no estilo professor Daniel Carnacchione, que é, né, um grande fazendeiro com vasta propriedade, e o rebanho, vários rebanhos, bovino, suíno, equino. Agora, qual é a base de cálculo? Como calcular? Algumas unidades federativas vão dizer, eu quero a pauta de valores do ICMS, eu preciso ter um padrão aqui de qual vai ser a base. Outras unidades da federação, a Secretaria de Economia ou de Estado, né, da Fazenda, pode dizer, não, mera declaração das partes. Aí o herdeiro vai falar, sério, que eu não preciso usar a base do ICMS? O cara vai fugir do lugar. É algo problemático, a gente precisa profissionalizar todos. O que eu estou dizendo aqui é que nesse nosso Brasilzão, a capacidade governativa das diferentes unidades federativas, a capacidade é diferente. Basta a gente ver que um grande problema do Brasil é essa federação de, vai lá, 5.560 municípios, em que tem município que sequer tem um habitante por quilômetro quadrado. Esse município devia ter a mesma capacidade de legislar sobre um plano legislativas de autonomia, tal como o município de São Paulo. Algo problemático. É só para dar exemplo que também os Estados-membros gozam de diferentes capacidades governativas. E, de repente, a técnica para apuração da base de cálculo do ITCMD em um Estado pode ser menos profissional do que outro, o que gera, nesse estímulo, porque o direito é um sistema de incentivos, gera uma migração de arrecadação tributária do ITCMD de um Estado para outro, algo problemático. Mas o nosso ponto aqui é sobre inventário extrajudicial, e aqui eu gostaria de mostrar já uma diferença de normatividade entre o que trata o Código de Processo Civil e a Resolução 35 do CNJ, quanto a credores do espólio. De uma forma mais profissional, o CPC diz: quando o falecido deixar credores, é preciso reservar bens suficientes para a satisfação dos credores. Ponto. Você está tranquilo. Artigo 663 do CPC. Já a ligeira resolução 35 do CNJ não faz referência à obrigatoriedade de reserva de bens. Ou será que o tabelião tem que intimar os credores e tal? É bem interessante isso, porque às vezes gera um amadorismo para tabeliões de notas, que não levam tão a sério essa situação, tá bom? Só para dizer que o tabelião precisa ter um paralelismo com o CPC e precisa sim cuidar dos credores do espólio. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por seu Conselho Superior da Magistratura, teve oportunidade de analisar a questão quando um registrador de imóveis disse: bateu aqui uma escritura de sobrepartilha. Nessa escritura, os herdeiros declaram que o falecido deixou credores. Só que eu não estou vendo os credores aqui, não, nessa escritura. E o registrador de imóveis se recusou a registrar aquela sobrepartilha com relação ao bem.
e os herdeiros ficaram insatisfeitos. Falaram, não, estamos irresignados, não faz sentido. Mandaram isso para o juiz de registros públicos por meio de um procedimento de suscitação de dúvida registral. Aqui em São Paulo foi dito, desculpa, o registrador de imóveis está coberto de razão. É preciso cuidar dos credores do espólio, principalmente se o credor for o fisco. E os poderes sobrenaturais do fisco são tão assim magnânimos que a gente tem o artigo 185 do Código Tributário Nacional, que diz sobre a fraude na alienação de bens também. Repare que hoje, cada vez mais, a gente tem um movimento de concentração dos atos na matrícula do imóvel. Quer dizer, só vou abrir parênteses aqui para contar uma coisa importante que está acontecendo no Brasil. Se eu sou proprietário de um imóvel e o desembargador Mairan quiser comprar o meu imóvel, ele não precisa pedir certidão de feitos ajuizados contra o Hércules. Por quê? Não cumpre ao Mairan, adquirente de boa-fé, perscrutar quem são os meus credores. São os meus credores é que precisam sujar a matrícula do meu imóvel. São os meus credores é que precisam averbar uma notícia de que estão com uma ação, estão insatisfeitos com a minha inadimplência. Por quê? Se os meus credores não fizerem isso, e o Mairan comprar o meu imóvel, ele é adquirente de boa-fé. Hércules, sério? Onde é que está escrito isso? Artigo 54 da Lei 13.097 de 2015. Por incrível que pareça, desde 2015, no seu artigo 54 da Lei 13.097, já existe essa explicitação do princípio da concentração na matrícula. Isso foi muito reforçado, que nem gente grande, agora em 2022, pela Lei 14.382 de 2022, que reforça, lá no artigo 54 da Lei 13.097, esse princípio da concentração na matrícula, dizendo o adquirente não pedirá certidão de feitos ajuizados contra o vendedor. Agora, é bom que se diga, por força de uma lei tributária, que foi recepcionada pela Constituição com força de lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, artigo 185, se o credor for um credor tributário, foi mal, haverá essa ineficácia por fraude na alienação. A não ser que, parágrafo único do artigo 185, este contribuinte devedor tenha reservado bens suficientes para saldar a dívida tributária. É isso que está lá no 185. Então, só para mostrar que o cenário é esse, né, que eu preciso respeitar credores. Pessoal, agora eu vou pedir licença para algo importante também, que é o rigor na indicação de quem será o ou a inventariante em um processo de inventário. A gente sabe que, por força lá do Código de Processo Civil, o inventário vai ter que ter um inventariante, e no extrajudicial isso não é diferente. Artigo 11 da Resolução CNJ 35. É obrigatória a nomeação de interessado na escritura pública de inventário e partilha para representar o espólio com poderes de inventariante no cumprimento de obrigações, sem necessidade de seguir a ordem prevista no artigo, antigamente era o artigo 990 do CPC de 73. E como passou para ser o artigo 617 do CPC de 2015, esse caput foi atualizado pelo CNJ. A gente sabe que no CPC existe uma hierarquia, o juiz vai nomear primeiro o cônjuge ou companheiro, depois herdeiros e assim sucessivamente. Agora, por que o Hércules está falando que, ora, advogado, se você quer ser inventariante, saiba das suas obrigações. O inventariante vai ser responsável, por exemplo, pela declaração final do espólio. Hércules, mas o cara faleceu, o CPF do cara vai estar CPF de falecido. Ele não está ganhando nada, mas existe lucro imobiliário, ganho de capital na sucessão hereditária para o falecido. O espólio precisa apurar no CPF do espólio o ganho de capital? Sim, vai ter que pagar um DARF referente ao ganho de capital. Se e quando os herdeiros, ao receberem a herança, valorizarem os bens do espólio. Vamos supor que o cara faleceu e tinha comprado um imóvel no valor de 100 mil reais. E em 95, o imóvel comprado, valor de aquisição, 100 mil reais. O cara faleceu em 2022. Esse imóvel que valia 100 mil reais, hoje deve valer
1.400.000. Tudo bem? Vamos colocar que está numa área, o metrô chegou, né? Um shopping center foi instalado ali do lado. Show. Valorizou o imóvel, o que valia 100.000 quando o falecido, o autor da herança comprou, hoje vale 1.400.000. Quando o Estado vai tributar este imóvel, ele vai ter um valor de referência, o valor venal, e vai tributar em cima dos 1.400.000. Por quanto os herdeiros vão receber esse imóvel? Qual é o valor? Se os herdeiros colocarem que estão recebendo por 100 mil reais, aí tudo bem, não teve ganho de capital para o falecido, para o espólio. Mas se os herdeiros colocarem estão adquirindo pelo valor de 1.400.000 reais, essa diferença entre valor de transferência para os herdeiros menos o valor de aquisição do falecido, isso é base de cálculo do ganho de capital, do lucro imobiliário, do espólio. Sério? Artigo 23 da Lei 9.532 de 97. Simples assim. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, no caso de herança, legado ou por doação e adiantamento de legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado, valor venal, ou pelo valor constante na declaração de bens do decujus. Beleza. Mas, Hércules, eu estou fazendo que o valor de 1.400.000, afinal de contas, o Estado está me tributando ITCMD por 1.400.000. Tudo bem, mas você vai pagar também o imposto sobre a renda, por ganho de capital. Parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 9.532. Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse valor pelo qual entre esse e aquele valor que constava na declaração de bens e cujos, sujeitar-se-á à incidência do imposto de renda, a alíquota de 15%, alíquota de ganho de capital. Pô, por que você está dizendo isso? Porque é assim que a banda toca. Até na doação acontece isso. Sempre que você valoriza, isso é base de cálculo de lucro imobiliário, ganho de capital, 15%. Não basta, mas olha que interessante. O inventariante, quando for fazer declaração final de espólio, não pode negligenciar com a excelente lei tributária, que é a MP do bem, que vem falando que se a pessoa vende um imóvel residencial, a pessoa física, e em 180 dias compra outros imóveis residenciais, não precisa apurar ganho de capital. Esse é o artigo 39 da Lei 11.196 de 2005. Mas o artigo 40 dessa lei, ela diz o seguinte: sabe aquela base de cálculo do ganho de capital, que no meu exemplo está em 1.300.000, porque o cara comprou por 100 e está agora transferindo por 1.400.000? Essa base de 1.300.000, em que vai incidir a alíquota de 15%, ela pode ser reduzida, pode ser enxugada por força de um benefício fiscal do artigo 40 da Lei 11.196. E se o advogado não souber, ele está perdendo a chance de maximizar o interesse dos herdeiros. Olha que importante o herdeiro atualizar a base. Diz a Lei 11.196, artigo 40. Para apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital por ocasião de alienação ou sucessão aqui, a qualquer título, serão aplicados fatores de redução do ganho de capital apurado. E aí, se vocês forem para o artigo seguinte, olha que chique a lei. Ela traz uma fórmula matemática aqui para você calcular. E é óbvio que os herdeiros precisam colocar um valor superior. Afinal de contas, o falecido, no meu exemplo, compraram em 1995. Dali para cá, são 27 longos anos de titularidade de um bem. E daí a gente aplica aqui. Hércules, mas eu sou do direito, eu preciso saber matemática. Não, baixa o programinha GCAP no site, né? Faz um download lá no site da Receita Federal, que de forma amigável vai estar tudo pronto para você. Próximo slide. E isso tem que ser conciliado com a Instrução Normativa 81 da Receita Federal do Brasil, Secretaria da Receita Federal. Lá nessa instrução normativa, o artigo 10 ensina como fazer a apuração de ganho de capital e quando tem que pagar. Você só precisa pagar o ganho de capital do espólio só no último dia do mês de abril do ano subsequente ao da partilha. Isso é show. Olha que interessante. Os herdeiros fizeram em 2022, no início de 2022, fizeram
seja pelo juiz, seja pelo extrajudicial, mas eu empolgo enfaticamente a fazer no extrajudicial, fizeram a partilha do bem, e aquele imóvel comprado por 100 mil, eles colocaram 1.400.000. No início de 2022 foi feita a partilha. Quando é que o inventariante precisa fazer a declaração final do espólio? No último dia do mês de abril do ano subsequente, 2023. Olha que chique. Os herdeiros aproveitaram essa redução do ganho de capital e vão agora colocar no mercado durante o ano de 2022 todo e nos 4 primeiros meses do ano de 2023 eles vão tentar vender esse imóvel que eles receberam por 1.400.000. Afinal de contas, também pagaram ITCD na base de 1.400.000. Só que eles encontraram um comprador que topou pagar 2 milhões de reais. Lindo! Eles vão, na declaração final de espólio, dizer que receberam, porque eles podem colocar valor de mercado ou valor da declaração de renda, valor histórico. Eles podem colocar os 2 milhões, vão ter um benefício fiscal do slide anterior, que são aqueles 2 parágrafos do artigo 40 da Lei 11.196, fizeram um planejamento tributário sensacional e não desperdiçaram, então, esse tipo de benefício fiscal, porque, de forma sagaz, o inventariante estava sabendo dessas questões tributárias. Olha a importância de um inventariante. Daí os herdeiros falam, qualquer um pode ser inventariante? Alto lá, porque se esse inventariante cometer alguma lambança na hora da declaração final do espólio, isso pode gerar um DARF para os herdeiros e alguém vai responder por essa lambança, principalmente perante os herdeiros. Não é verdade? Porque, claro que o fisco, a União Federal, vai atrás dos herdeiros dizendo por que você não recolheu o DARF quanto ao imposto sobre a renda. Podemos passar adiante. Isso tudo está também na instrução normativa e agora eu gostaria só de fazer um destaque para essa possibilidade muito amigável de não incomodar o juiz para levantar dinheiro deixado pelo autor da herança. Vamos supor que o autor da herança tenha deixado bens imóveis, mas também saldo credor em conta corrente. Antigamente, a pessoa tinha que incomodar o juiz para receber um alvará para autorizar levantamento de verba para pagar ITCMD. Uma coisa que eu devo dizer também, daqui a pouco isso estará destacado no slide, diferentemente do processo civil. No processo civil, arrolamento sumário, o que faz o juiz das sucessões? Tramita tudo, homologa a partilha, expede o formal de partilha e nem se dá conta do ITCMD. Essa é a metodologia do novo CPC, 2015. O juiz das sucessões não se incomoda com o ITCMD, não. Já o tabelião de notas, ele só pode lavrar a escritura de inventário e partilha se os herdeiros provarem antecipadamente que pagaram todas as guias de ITCD, sobre todos os bens imóveis e tal. Há uma exceção, que é a possibilidade de lavrar uma escritura em que, antes mesmo da partilha do patrimônio, os herdeiros vão ao tabelião de notas e dizem, nós, todos os herdeiros, estamos nomeando um inventariante para esse inventariante não só buscar saldos credores em conta corrente, pegar os extratos, mas também para esse inventariante levantar um dinheiro para pagar o ITCMD. Há uma diferença que eu acabo de dizer, que no judicial, o juiz não precisa observar prévio recolhimento do ITCMD para soltar o formal de partilha, e no extrajudicial o tabelião é mais burocrático. Por quê? Porque assim determina a resolução 35, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vê mais. Podemos passar adiante, viu, Arcaro? E eu vou poupá-los aqui de mais esses slides a respeito, pode passar adiante, que isso aqui eu já falei também. Isso aqui é só para mostrar o quão importante é uma atuação institucional em que o sindicato pede. Agora pode parar um pouquinho aí. O CNJ escancarou que o inventariante ele pode levantar dinheiro, mas eu vou dar real. O inventariante pode até muito mais. Se a gente tiver criatividade, plasticidade mental, adaptabilidade a essa extrajudicialização, parece óbvio que vocês chegarão à seguinte conclusão. Vamos lá. O vendedor, ele disse que iria vender um imóvel para mim. Eu passei a grana para a conta do vendedor, só que ele estava com Covid e morreu antes de ir para o tabelião de notas lavrar a escritura.
Cara, o Hércules passou uma grana, mas esse caso, por que o Hércules passou? Pô, porque ele conhecia o vendedor, ele sabia que era fácil de ele ir para um cartório. Só que o Hércules não contava com isso de a pessoa morrer antes de ir para o cartório. O vendedor faleceu. A pergunta que eu faço é: podem os herdeiros dizerem, senhor tabelião, esse imóvel já não era de papai, porque papai recebeu o dinheiro. Olha a prova de que o dinheiro está na conta de papai. A gente vai ser até tributado por todo esse saldo credor na conta de papai. Só que esse imóvel não é de papai. Ele teve até um documento de deu recibo desse valor e disse que aquele valor se referia à venda de um imóvel que oportunamente ele faria indo a um tabelião de notas, mas ele morreu antes de ir para o tabelião. Será que os herdeiros podem nomear um inventariante? Para esse inventariante, representante do espólio, vender aquele imóvel, arrancar da mão daquele falecido e passar para o Hércules, os mais puristas vão dizer, claro que não, Hércules, espólio não tem personalidade jurídica, dançou Playboy, habilite-se lá num espólio como um credor. Parece que não é essa a melhor solução. A melhor solução é, com muito rigor, verificado sim a sinceridade das partes, e no Brasil a gente precisa começar a cuidar disso. Se eu tenho toda a documentação estável, se toda a narrativa faz sentido, eu tenho início de prova documental ali, por que eu não vou fazer? Eu vou incomodar juiz ou, né, controverter uma situação que não deveria ser controvertida? O que eu quero dizer é que, também de forma recorrente, o legislador, no Estatuto do Usuário de Serviço Público, creio que a Lei 13.460 de 2017 vai dizer: perante o prestador de serviço público, o usuário goza da boa-fé e da diretriz de que ele é confiável, de que a manifestação dele é confiável. Não bastasse isso, temos a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.784, que também tem dizendo há uma diretriz de que as pessoas são confiáveis quando se manifestam com a administração pública. O princípio da boa-fé e da confiança. Então, Trust System, esse enunciado da primeira jornada de direito notarial escancara que temos que confiar mais nas pessoas e está dizendo que podem os herdeiros formalizarem uma escritura de aceitação de herança e nomeação de inventariante para o inventariante formalizar obrigações pendentes do falecido. Alguns mais puristas vão dizer que isso é uma aventura porque o espólio não tem personalidade jurídica. Discordo, porque a gente precisa responder a esse clamor, essas demandas, sem controverter essas situações, quando eu tiver estabilidade na arrecadação tributária e na documentação apresentada. Próximo slide. São algumas perguntas que eu vou pular, porque eu já gostaria de tratar do tema mais nervoso aqui. Documentos necessários para o inventário extrajudicial. Isso tem tudo a ver com vocês, mas tudo a ver. É possível partilhar patrimônio de um falecido se esse camarada deixou dívida fiscal, tributária? Tá lá. Primeiro que eu já disse isso, no extrajudicial, diferentemente do que sucede com o inventário judicial, e no judicial eu já disse, juiz não precisa se preocupar com o ITCMD, porque ele solta o formal de partilha, isso é inofensivo, uma vez que, para registrar esse formal de partilha, o registrador de imóveis vai precisar da prova de TCMD. E mesmo porque, depois de expedir formal de partilha, ele vai intimar a Fazenda Pública para verificar conformidade para o recolhimento do ITCMD. Isso no judicial. No extrajudicial, não. Tabelião é neurótico, artigo 15. O recolhimento do tributo incidente deve anteceder a lavratura da escritura. Tudo bem, a gente só faz a escritura de partilha nesses termos. Mas quais os documentos devem ser apresentados? Cara, o CNJ escancara. É preciso apresentar a certidão negativa de tributos. O CNJ não falou metadinha, certidão positiva, né, positiva com efeito de negativa. Ele falou negativa. Aqui vai ser legal no debate, porque lá pelas tantas vai dizer, pô, Hércules, mas a própria União Federal, o próprio Estado-membro já interagiu com os herdeiros já cadastraram, e por isso foi expedida a certidão positiva com efeito de negativa. Você vai querer ser mais realista do que o rei?
Se o próprio credor tributário está interagindo com os herdeiros e dizendo que está aliviando agora com essa certidão, é porque já está cadastrando os herdeiros, né, e está permitindo que aquele CPF do falecido possa ter uma certidão positiva com efeito de negativa. Então, a gente vai chegar a esse tipo de reflexão para dizer, neste caso, a certidão positiva com efeito de negativa faz todo sentido, porque já há um controle do credor quanto a quem são os herdeiros e já cadastrados os CPFs dos herdeiros para fins depois de uma cobrança para satisfação do crédito tributário. Mas eu ia dizer o seguinte, enquanto o CNJ fala que tem que apresentar certidão negativa, próximo slide, nós temos que o CNJ partiu da seguinte premissa, Código Tributário Nacional, artigo 192. Nenhuma sentença de partilha ou adjudicação será proferida sem prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens e às rendas do espólio. E também o artigo 31 da Lei de Execução Fiscal está lá. Nos processos de inventário, a prova de quitação da dívida ou a concordância da Fazenda Pública. Olha a concordância da Fazenda Pública aqui, para a gente depois poder checar a partilha. Não fosse isso, e a gente sabe que isso aqui é o correto, porque o CNJ está lastreado em determinações legais, vamos ver o que acontece com a gente. Em São Paulo, desde 2014, por uma evolução da corregedoria local, os tabeliães de notas deixaram de exigir certidões negativas e evoluíram para meramente pedir certidão positiva com efeito de negativa. Ponto. Isso está lá escancarado e isso acontece a torto e a direito. Será que está certo? Será que precisaria de uma gestão do representante da Procuradoria da Fazenda Pública nas corregedorias? Talvez. Se eu fosse procurador aqui, eu ia dar uma chegada na corregedoria para perguntar, pô, sério isso? Me ajuda? Vamos, né? É por aí. Ou da Procuradoria da Fazenda Nacional, estadual, o que for, tá beleza? Agora, olha que bacana. Os melhores doutrinadores do Brasil, na primeira jornada de direito notarial, quase de forma temerária, aventureira, editaram um enunciado 47, dizendo que nas escrituras, inclusive de inventário, é cabível a mera consulta feita ao sítio da Receita Federal. Aí eu coloco na escritura, olha, fui lá na situação cadastral ou verificar a certidão de tributos, vi que não está saindo. Então, eu vou colocar uma observação na escritura, que eu visitei o site da Receita Federal e que deu probleminha no CPF. Será que isso é suficiente para lavrar a escritura? Aí está lá, enunciado 47. Nas escrituras de inventário, é cabível a menção à consulta feita no sítio da Receita. Tá, o papo é reto. E aí? E se não sair a certidão negativa ou a positiva com efeito de negativa? Está lá. A existência de débitos tributários será consignada na escritura. Quer dizer, tem débito, a certidão é positiva. Quer dizer, eu vi o extrato da situação fiscal desse cara, é positiva, e mesmo assim eu não reajo. Eu lavro a escritura. Foi essa a orientação dos nossos melhores doutrinadores, né? Eu sou um crítico disso aqui porque a gente precisa ter cuidado. Mas vamos lá, com a advertência das partes sobre os riscos relativos à realização do ato notarial. Tudo bem, mas aí já dilapidou o patrimônio do espólio e o credor fiscal ficou a ver navios. Insatisfeito, o que isso não é bom. Se a gente visa uma segurança jurídica, não é bom acreditar nessa mera insatisfação. Vamos para o próximo. Agora aqui que está lindo. Em 28 de outubro de 2022, o STJ, por sua primeira sessão, e é claro que a gente precisa calibrar o que é mero precedente de um STJ, que daí a gente pode verificar que pode não ter alguma estabilidade, mas quando se unem duas turmas, né, do STJ, a primeira e a segunda turmas, e editam lá, né, nesse tema de recurso repetitivo 1074, vamos ver o que eles falaram aqui. Ó. A seguinte tese repetitiva, no próximo aí. Ele começa a dizer, ó, não precisa juiz observar ITCMD, mas no todo o resto vem lá. Item 5 da ementa. Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre bens e rendas do espólio, como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme
192 do CTN. Cara, isso escancarou, dizendo corregedorias, façam isso não com o poder público. Cuidado, 192 é grave. Pô, se está devendo IPTU, não partilha ainda não. Está devendo ISS, está devendo tal coisa, cuida. Até imposto sobre a renda, né? Aí está lá. Tem a tese repetitiva dizendo que no arrolamento sumário, é claro que ele está lidando com o rito processual jurisdicional de arrolamento sumário, mas que tem tudo a ver com extrajudicial. Não dá para eu ter 2 pesos, 2 medidas aqui, não faz muito sentido, não. No arrolamento sumário, a homologação da partilha, bem como a expedição do formal de partilha, não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD. Até aí tudo bem, vírgula, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Show de bola. É isso que tem que ser visto. Algo que acho que deita luzes, então, né, nessa situação. Pessoal, já para o fim da minha intervenção inicial, para a gente agora bater um papo aqui, eu vou colocar algumas situações que estão lá no nosso sumário, no nosso conteúdo programático daqui. Uma angústia que me visita é essa, de que quando alguém morre e não deixa descendentes ou ascendentes, que se a pessoa falecida não tivera formalizado o seu vínculo afetivo por meio de um matrimônio, de um casamento, por mais que haja uma escritura pública de união estável, declaratória de união estável, por mais que haja uma sentença reconhecendo união estável, o CNJ entendeu que o companheiro que tenha direito à sucessão é parte, observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. Artigo 19. A ameação do companheiro pode ser reconhecida por escritura desde que todos os outros herdeiros... Então tem que ter filho, tem que ter ascendente. Será que isso é correto? Uma colega minha até se formou comigo lá na Universidade de Brasília, ela é juíza de longa data lá no Distrito Federal e está com essa situação específica na família. Qual não é o meu constrangimento ao dizer, amiga, eu não posso, porque senão eu estou descumprindo uma regra normativa. E o artigo 30 do Estatuto de Notários e Registradores diz que é dever do notário e do registrador observar as regras técnicas editadas pela autoridade competente. Daí eu ficaria mais suscetível a um processo disciplinar. E eu é que não quero arranhar minha imagem, né? Depois de 22 anos atuando, né, certinho. Mas, Hércules, deixa de ser covarde. Você não precisa respeitar uma norma técnica manifestamente ilegal ou inconstitucional. Agora, qual foi a ideia que eu passei para a colega, para a amiga? Seguinte, sabe quando o nosso tribunal diz que, mesmo com testamento, é possível o interessado, isso eu estou falando do provimento 29 de 2018, lá do DF, mesmo com testamento, os herdeiros podem visitar o juiz das sucessões e dizer, juiz, registra esse testamento aqui e me libera para fazer tudo extrajudicialmente. Falei, olha, que tal você falar, juiz, declara que essa norma aqui do CNJ não tem nada a ver, que ela só embaraça a minha vida e diz que o tabelião pode fazer sem risco de processo disciplinar. É isso. Aí vai ter que incomodar o juiz por isso. Difícil, assim, aí é covardia do tabelião? O tabelião tem que ter mais estômago? Tal. É isso. E olha que eu me considero vanguardista. E acho uma bobeira esse artigo 18, se eu tiver tudo estabilizado. Sabe qual foi a minha intenção? E isso eu faço, tá? Até de forma insubordinada ao artigo 18. Se por um acaso todos os irmãos do falecido ou da falecida estiverem junto com o companheiro ou companheira sobrevivente e disserem, tá tudo em casa, por óbvio eu faria. Eu faria a escritura de inventário e partilha extrajudicial com testemunho dos colaterais. Simples assim. Aí eu compro a Bíblia. Foi o que eu orientei. Falei, ó, traga os irmãos. Mas um cara mora não sei onde, tá super difícil. Valeu, foi mal. Me ajuda a te ajudar. Eu dou conta de te ajudar, mas a gente precisa de criatividade.
Vidinha difícil essa de quem está na ponta da lança, eventualmente insatisfazendo pessoas honestas, confiáveis, porque regras obstaculizam a desenvoltura de um profissional. Próximo slide. É algo interessante que acontece muito lá no DF. Isso aqui é um precedente de Minas Gerais, por óbvio, acontece muito em divórcio, separação, né? Na partilha de bens. Qual é a titularidade dos divorciandos? Ué, expressão econômica do direito possessório. Tranquilo. Isso pode ser, sim, objeto de uma sucessão hereditária. Poxa, mas se eu coloco numa escritura pública de sucessão, né, escritura pública de inventário, que eu estou inventariando aquele direito possessório, pode vir um Ministério Público da Ordem Urbanística e dizer: você está prestando um desserviço porque você está sendo conivente com o parcelamento irregular do solo, e a Lei 6766 de 79 trata isso como crime. Quem, de qualquer forma, contribui com esse parcelamento. Desculpa, isso tem uma expressão econômica, o judiciário reconhece isso e a gente precisa, sim, recolher o tributo referente a essa expressão econômica. Isso é uma reflexão importante e só com isso eu dou também, né, assim, dou um salto heróico para dizer: juiz federal, por favor, não negligencie na arrecadação do Estado. Ele precisa receber ITCMD quando herdeiros forem levantar dinheiro de precatório. Ponto. Isso é preciso ver, né? Tem expressão econômica, o Estado precisa receber. A não ser que vocês me digam que vai existir alguma lei estadual isentando um certo sucessor de um beneficiário de precatório, que não deve ter essa lei. É fulanizar demais uma isenção. Próximo. Isso aqui é a mesma, na mesma linha, né, de falar, é o mesmo precedente, 1 milhão e tal. Agora, como eu disse, eu iria poupá-los aqui dessa questão referente à renúncia ao direito concorrencial, porque a gente ontem já teve a oportunidade de dizer. Então, a indagação mais seria essa aqui, ó, nesse indaga-se aqui, viu, Alexandre? E aqui eu só gostaria de fazer uma publicidade para o inventário extrajudicial. No inventário extrajudicial, quem prolata a decisão é o tabelião. E essa decisão do tabelião, essa escritura pública, ela meio que tem uma força, ela é tão forte quanto uma sentença de um juiz. Tanto é que vai para o registro de imóveis, tanto é que vai para o Detran, vai para o banco, a galera levanta a grana, todo mundo feliz. Agora, olha que legal fazer no extrajudicial. As partes elas vão poder estruturar a partilha de uma forma bastante criativa até, e eu vou dar o exemplo de uma separação obrigatória de bens. O falecido, ele era casado com uma mulher, eu vou deixar essa mulher sobreviver, vou matar o maridão, mas o casamento era sob o regime da separação obrigatória de bens. O STJ disse em 2018 o seguinte: quando o regime é da separação obrigatória de bens, é preciso, para comunicar patrimônio onerosamente adquirido na constância do casamento, preciso provar o esforço comum. E ele afastou a súmula 377 do Supremo, porque ele disse, o STJ, agora quem tem as rédeas da uniformização, né, da interpretação da lei federal, é esse STJ. Então eu afasto a súmula 377, que presumia esforço comum. A súmula 377 do Supremo, como que aproximava o regime da separação obrigatória ao da comunhão parcial. Aí veio o STJ em 2018 e falou: não, a banda toca diferente. Tanto falou isso o STJ, que agora, anteontem, foram editadas novas 2 súmulas, e uma que fala da união estável, fala da separação obrigatória e fala dessa situação de que precisa apresentar, precisa provar o esforço comum. Mas olha que chique fazendo um extrajudicial. Para alguns imóveis, herdeiros, os filhos do camarada que faleceu. E esses filhos não são filhos comuns da viúva, né, do cônjuge sobrevivente. Esses caras eram filhos há muito tempo. Aí a pessoa se casou no regime da separação obrigatória de bens, ficou a viúva. A viúva e os filhos podem entrar num acordo e fulanizar. Aquele bem ali foi com esforço comum. Aquele outro, não, era só papai que se esforçou, então era bem particular dele. Isso é possível. Por quê? Porque as pessoas são confiáveis. Eu confio na boa-fé das pessoas
E ali não há sonegação de tributo. Hércules, mas pode haver, você está muito ingênuo. Desculpa. Se há sonegação, isso é muito residual. Eu não posso comprometer a boa-fé de tantos herdeiros que acorrem a um tabelião de notas, né, que vão a um tabelião, porque eu acredito que algum dia isso pode ter uma fraude aqui e acolá. Eu, obviamente, vou fazer a leitura, vou fazer a entrevista, vou verificar a consistência da declaração, não é mero capricho, um oba-oba, mas repare a plasticidade, essa adaptabilidade de um extrajudicial. Nesse aspecto, é que eu ia dizendo que estabilizamos o meio de prova, e quanto a essa indagação, é possível um imprestígio da autonomia privada que, num pacto antinupcial, ou até mesmo posteriormente, em escritura no decorrer do casamento, haja essa renúncia de direito concorrencial? Isso é negócio sobre, né, de herança de pessoa viva, que é a pacta corvina, que tem que ser evitada, né? Eu devo dizer que, com responsabilidade, um tabelião pode estabilizar um meio de prova, mostrando que é essa vontade dos noivos. Você fala, Hércules, mas você está aqui embaralhando pacto antinupcial com testamento conjuntivo. Porque se isso aqui tinha que ser num testamento, o testamento não pode ser conjuntivo, o testamento tem que ser unilateral, com duas testemunhas. Aqui você nem testemunha tem. Você está tratando de sucessão hereditária sem nem testemunha. Repare que você está corrompendo a forma de um testamento. Será que isso é possível? A despeito de tudo, já sofri muito para pensar, mas acredito que eu possa abrir um tópico num pacto antinupcial, conjecturando a vontade das partes, mostrando os limites dessa vontade, estabilizando o meio de prova, se isso vai gerar eficácia no futuro ou não. Se eu fosse o juiz hoje, não deixaria, se eu fosse o juiz, mas o tabelião precisa ter também esse cuidado de não querer ser mais realista do que o rei. Com responsabilidade, com uma boa redação, é possível acomodar as situações para dois adultos que devem, com consentimento esclarecido, poder manifestar a sua vontade. Com essas breves palavras, eu agradeço pela oportunidade, pelo honroso convite, me coloco sempre à disposição aqui da Escola de Magistrados do TRF Terceira Região, e esses 2 dias foram agradabilíssimos, estão sendo agradabilíssimos, na companhia de Vossa Excelência, desembargador Mairan Maia Júnior. Muito agradecido. Uma boa tarde. Muito obrigado, Hércules. Obrigado por compartilhar aqui conosco um pouco da sua, aliás, o muito da sua experiência e conhecimento em relação às questões extrajudiciais envolvendo inventários extrajudiciais e outras questões relacionadas à sucessão e ao planejamento sucessório. Eu passo então aqui a palavra ao nosso debatedor, o doutor Alexandre Arcaro, para fazer as suas ponderações. Obrigado, professor Mairan. Gostaria de agradecer o convite efetuado pela escola aí e cumprimentar todos os colegas, todos que estão assistindo na pessoa do professor Mairan aí, que foi meu professor de mestrado. Aí a gente teve um relacionamento muito interessante aí no desenrolar do curso. A minha ideia aqui é fazer alguns comentários práticos dessa desjudicialização e entrar aí no debate, fazendo questões aí sobre a apresentação do Hércules. Dizer que o inventário extrajudicial, além de todas as formas de desjudicialização, foi um grande marco aí, acho que, para a atividade, que foi onde iniciou-se um aproveitamento potencial dos cartórios. Os cartórios, a partir daquele momento, eles começam a apresentar uma faceta que era um pouco escondida de possibilidades de aproveitamento aí das estruturas notariais e de registro que estão espalhadas no Brasil inteiro. Então, a partir daquele momento, há uma conjugação de esforços aí e esse aproveitamento da sociedade perante os cartórios, de maneira genérica, eles se tornam muito próximos da sociedade. Eu cheguei a ser registrador imobiliário durante 2 anos e a minha experiência, não havia ainda a possibilidade de inventário extrajudicial,
era algo assim, entrou inventário judicial dentro do cartório, provavelmente, quase que 95%, 90% das vezes, tinha devolutiva. Faltava páginas, faltava documentos, faltavam declarações, faltavam partes, faltavam até, às vezes, inventariava 50% do imóvel que precisava levar na totalidade. Então, assim, realmente, a experiência que eu tive era, chegou o inventário extrajudicial, era realmente objeto de nota devolutiva. E outra coisa bastante engraçada, eu recentemente perdi meu pai e a gente estava fazendo a documentação lá, e quando eu era titular do cartório lá, chegava os documentos lá e geralmente a pessoa vinha com um inventário de 20 anos, 25 anos, e ela queria que você registrasse com uma rapidez grande. Mas imagina um inventário em papel, isso aí era 2004, chegava de 20 anos antes e dificilmente não faltava um documento, uma folha se perdeu. E nesse fato de eu ter perdido meu pai, a gente teve que entrar na documentação e casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu tive que levantar 2 inventários dos meus 2 avós, um de 68, outro de 78. Então, como é que faz? E eu tenho um irmão que também é registrador imobiliário, ele falou, puta, mas justo com a gente, aqui vai cair na mesa dos dois, né? Então, como é que faz? Como é que faz? Apresenta, reza e se der certo, a gente vai para Aparecida do Norte se agradecer. E acabou dando certo, acabou dando registro, mas a coisa interessante é que no inventário do meu avô, não, nós não meu pai não registrou o inventário do meu avô, daí veio o falecimento da minha avó já fazendo inventário extrajudicial, depois houve uma permuta do meu pai e do meu tio, e depois entrava o inventário do meu pai. Eu e meu irmão nem cogitamos, nos preocupamos com os inventários extrajudiciais, que mesmo que tivesse algum problema e ocorreu, era coisa fácil de resolver, era questão documental, era coisa próxima da gente, uma facilidade. Então, a gente não teve que movimentar essa questão desses inventários judiciais retroativamente. Imagine ter que desarquivar um inventário de 68, pedir uma carta de sentença. Daí a gente começou a imaginar, não, daí a gente resolve por uso capião, porra, mas uso capião, acho que não é o caso, mas acabou dando certo, a gente conseguiu desenrolar, mas assim, só para trazer a experiência prática, que hoje é uma realidade, mas nem sempre foi assim. Por isso de um marco, eu acho que houve realmente um marco divisório quando houve a possibilidade de inventário, a própria separação judicial, você pode separação e divórcio, né, de maneira rápida, eficaz e sem grandes exposições, realmente para mim é um grande marco. Mas assim, a atividade extrajudicial ela tem crescido muito, né? Tem avançado muito nas questões que não são onde não há litígio. Onde há litígio, o judiciário tem que participar, mas onde não há sentido de se exigir a presença do juiz. E eu não estou querendo discutir assim, diminuímos processos, diminuímos. Não, a questão é não estar lá, não era para estar lá, entendeu? Então, realmente, isso tem passado de maneira devagar, mas o marco foi a questão desse inventário. Vou citar alguns casos aqui, a retificação imobiliária. Também eu era oficial de registro de imóveis e também entrava como retificação de registro de imóveis no judiciário. Mas o juiz, assim, citava e vinha para o cartório, analise isso para mim. Então, assim, era um jogo assim, e realmente daí veio a retificação, possibilitando a retificação dentro dos cartórios também. E outros exemplos que têm se avançado muito, assim, de prestação de serviço de jurisdição voluntária dentro dos cartórios. Vou citar assim, teve uma alteração de retificação no próprio registro civil, que realmente também tudo ia para o judiciário, a questão da usucapião extrajudicial, a questão até dos transexuais, baseada na decisão do Supremo Tribunal Federal, também você se socorre diretamente aos cartórios. Então, tem tido uma evolução. A própria lei agora que saiu, a 14.382, ela trouxe vários avanços, alteração de nomes, diretamente lá, sem a participação judicial em alguns casos.
a conversão de união estável, que era realidade em alguns estados, mas não o Código Civil trazia ainda uma figura de juiz ali para essa conversão. Alguns estados já avançavam bastante, mas não era uma padronização nacional. A adjudicação compulsória, que veio pela lei recente, o cancelamento extrajudicial do compromisso de compra e venda, que também era uma realidade para os loteamentos, e agora realmente houve uma abertura aí grande. E uma das questões também dessa desjudicialização tem uma lei, a 9.430, já vou falar especificamente sobre o protesto, que ela determinava que para aproveitamento de um valor não recebido por uma empresa que apura lucro real, a pessoa, para comprovar isso para o fisco, ela teria que ajuizar uma execução fiscal, uma execução. Ou seja, a empresa já sabia que não ia receber. O fisco, para que ela comprovasse aquela questão para dedutibilidade do lucro real, ela tinha que ajuizar. Então, às vezes, em grandes empresas, há um setor só para ajuizar a execução, para você comprovar a execução. Continua se tocando essa execução? Não sei, acho que não, mas assim, trouxe uma questão prejudicial. Isso aí é completamente. Parece brincadeira, né? Porque como você vai ajuizar uma execução só para ter dedutibilidade fiscal? Você está usando o judiciário e essa lei foi alterada. Agora você pode fazer um protesto específico para esse fim e realmente comprovar para o fisco que ia aproveitar essa dedutibilidade. E só evoluindo assim, então as ideias do extrajudicial são grandes na questão da desjudicialização. Eu vou citar alguns outros casos assim que está sendo discutido atualmente. É a questão do PL das garantias, que pretende equiparar, vou chamar de equiparar, a execução da alienação fiduciária, trazendo isso para a hipoteca. Então, aproveitar os mesmos ritos do procedimento da 9.514 para a questão hipoteca. Então, está sendo discutido esse PL. Nós temos o PL 6204, que é o PL da desjudicialização da execução civil. É um projeto interessante, ele tem que estar maduro, não adianta transportar a estrutura da execução atual para os cartórios de protesto, que lá realmente não vai se evoluir também. Ou seja, se existe uma falha estrutural, você se transportar para lá também nós vamos parar, não vai ter. Mas existe o projeto de lei está sendo discutido, da senadora Tronic, Soraya Tronic, então isso aí está sendo discutido, mas assim, precisamos criar balizas, principalmente na localização de bens, né? Porque a execução é questão de bens, né? Nós temos que localizar bens. Me recordo na defesa de mestrado, na qualificação de mestrado, o Éculo estava lá e ele me citou uma questão que tem no direito português de busca de bens antes da execução. Antes da execução, chama PPEX. Esse projeto 6204 ele é baseado na experiência portuguesa, né? Então, mas esse PPEX ela é muito interessante. Vamos localizar bens antes. Execução para quê? Se não tiver bens, faz uma busca. Existe hoje, até existem estudos, acho que até está no STF, tem até um nome, o programa de você fazer a busca. Então, a ideia é essa daí, permitir que se faça isso daí. E também tem a questão da desjudicialização da execução fiscal, mas assim, ali já é mais complicado, eles querem terceirizar para o próprio ente fazer a execução, aí eu não sei se não tem um conflito, mas está sendo debatido também, mas essa já é uma desjudicialização que não traria para os cartórios de protesto. Então, basicamente, é isso daí, e eu queria já entrar assim, em algumas questões aí com o Éculos, eu não sei como que a gente poderia fazer, eu menciono aqui, a gente vai comentários dos meus avós de 68, 78 não tivessem tido êxito aí Você acha que a gente poderia fazer uma re-ratificação do inventário judicial no próprio cartório, desde que os herdeiros estivessem disponíveis ali para assinar com todos os rigores ali? Uma dúvida que eu fiquei queria que você me esclarecesse a questão do ganho de capital. A ganho do capital, mas se você trouxer os bens sem atualização, não há ganho de capital. É justamente na atualização.
Tá, então essa questão da Isso. que A base de cálculo acho que a gente pode até fazer esse ping-pong e eu vou responder essas duas primeiras perguntas. Retificar extrajudicialmente aquilo que saiu do juiz, ora, tem uma decisão do juiz. Será que o tabelião pode meter a mão nessa decisão para, né, para tentar modificá-la? Vou ser bem sincero, entendo que sim. Não é porque é uma decisão judicial. Repare, um divórcio. Ora, marido e mulher estão lá, se divorciaram. Só que houve algum problema e eles já estabilizaram a questão de guarda e responsabilidade, visitação dos filhos. Você pode fazer algum tipo de retificação aqui e acolá? Pode. Até o próprio CNJ diz que se um dos cônjuges não decidiu voltar a usar o nome de solteiro lá no momento do divórcio, isso pode ser feito posteriormente e até unilateralmente. Quer dizer, é um indicativo de que uma escritura pública possa ajustar. Hoje, eu não precisaria nem dessa escritura pública. Como o Alexandre bem disse, a Lei 14.382 de 2022, ela é de junho, finzinho de junho de 2022, mas ela revolucionou o extrajudicial. Não só porque tratou de prometer aqui um sistema eletrônico dos registros públicos, mas porque ela fulminou aquele romantismo de que só o juiz pode ajustar algumas coisas. Ela diz que em qualquer momento você pode mudar o seu sobrenome. Ah, mas eu me divorciei, deixei de tirar o sobrenome. Pode tirar agora. Ah, mas eu nasci, tenho esse sobrenome, tenho mais de 18 anos e quero agora usar o sobrenome de vovô. Por mais que os meus pais não carreguem esse sobrenome, mas eu tenho tanto apreço pela ancestralidade helênica que eu quero ser o Hércules Alexandre Eustrátios. Posso, desde que eu vá ao cartório e mostre essa linhagem de ancestralidade. O Alexandre acabou de falar que hoje todo mundo que tem mais de 18 anos no Brasil pode mudar de prenome. Ah, eu sempre quis me chamar de outro prenome. O transexual não pode? Logo, todos podem. Foi isso que o legislador entendeu. Há uma nova redação do artigo 56 da Lei 6015 de 73. Essa história de princípio da imutabilidade do prenome caiu por terra. Não existe isso. Qualquer pessoa pode mudar extrajudicialmente e sem nem motivar para o registrador civil. Então a pergunta é: posso retificar? Com cautela, reverência à decisão judicial, recolhendo os tributos necessários, porque muito acontece de eles se arrependerem na distribuição patrimonial e quererem agora rever. Desculpa, se recolher os tributos, porque o distrato gera incidência de TBI. Se você quiser retificar uma permuta aqui e acolá, eu vou querer ver a arrecadação tributária. Então, a segunda pergunta foi o ganho de capital. O fato gerador de um ganho, de um imposto de renda sobre o ganho de capital, o fato gerador é a valorização do bem. Se você comprou um bem com um preço, você não pode ficar atualizando esse valor, a não ser que você faça reformas e tenha as notas fiscais no seu nome, tal como dita a regra tributária. Mas se você valoriza o bem, e aí o que você chamou de atualização, isso é fato gerador do ganho de capital, pelo que haverá incidência na alíquota de 15%, né, na pessoa física. Diga lá. Vamos lá. Questão, o professor Nelson Neri, hoje de manhã, ele falou que aquela questão que os bens que estão no exterior não estariam sujeitos à partilha perante o direito brasileiro, a jurisdição brasileira. Na prática, pelo que eu tinha visto algumas minutas de escritura, você faz, pelo menos você descreve os bens no exterior. Você acha que deveria manter essa descrição dos bens, os bens do de cujos, a rola, e o fato de fazer ou não fazer o inventário, a partilha, vem num ato posterior da escritura pública, é isso, né? Eu entendo que sim, quanto mais transparência, melhor para saber, né, onde estão esses bens, questão de sinceridade. Você não pode partilhar bens no exterior, isso está escancarado na resolução 35 do CNJ. Hoje, pela manhã, foi dito pelo professor Nelson Neri até um precedente do ministro Belize,
Então, está muito claro que não pode ser partilhado o bem do exterior. Mas, Hércules, eu posso fazer essa declaração? Pode e é preferível que faça. Repare o que eu disse também quanto a dispersar tensões e é muito bom ser transparente. Não é verdade que o artigo 185 do Código Tributário diz que é fraudulenta a alienação de um bem por aquele contribuinte. Não precisa nem ter execução fiscal, basta inscrição em dívida ativa. É fraudulenta a alienação de bem titularizado por um contribuinte que estiver inscrito em dívida ativa. Artigo 185, caput do CTN. Parágrafo único. Caso este contribuinte reserve bens suficientes para a satisfação do crédito tributário, não será considerada fraude a execução, essa alienação. O que eu faço nas minhas escrituras? Para confortar o espírito do adquirente, eu digo, está aqui uma certidão positiva de débitos do vendedor, pessoa física, tal. Você está ciente de que há essa dívida. Primeiro, é preciso pegar um extrato dessa dívida, até para saber qual é a magnitude desse débito, porque senão vai ser uma aventura, uma temeridade para o adquirente. Mas o adquirente falou, cara, eu tenho estômago, eu quero comprar, mas eu quero alguma garantia a mais. Eu, na escritura, abro um tópico dizendo, e a propósito da venda deste imóvel, o vendedor traz para este momento um catálogo de certidões de inteiro teor de matrícula, mostrando que o seu patrimônio é suficiente para pagar o crédito tributário. E eu discrimino, neste tópico, quais são os bens titularizados pelo vendedor para o conforto do comprador. E que não há ônus sobre ele. Isso, e que não há ônus sobre eles. Mas eu descrevo, entende? Pô, Edson, mas você não está tumultuando a vida do registrador de imóveis? Qual nada? O registrador de imóveis é para cláusula real ali, de venda, tá tudo certinho, mas só que eu abri um tópico no final só para dispersar tensões e para também ajudar a União Federal, porque o que vai fazer o auditor fiscal? Oh, deixa eu ver isso aqui. Aí ele vai pedir para o tabelião, normalmente, a gente recebe ofícios e mais ofícios, para demonstrar a prática daquele ato. Oh, me vê aí me vê o traslado, uma certidão dessa escritura. O auditor fiscal vai poder ver aquele catálogo de bens e vai ficar muito rapidamente encontrar nos respectivos registros imobiliários. É isso. Outras questões aqui, vamos lá. A questão do alvará, ela é interessante. O enunciado ele fala descrição detalhada das obrigações e prova da quitação daquelas obrigações anteriores, que, ou seja, só remanesce um ato de declaração de executar uma escritura pública. Você acha a que nível a gente teria que entrar nessa prova de quitação? Poderia ser uma descrição genérica? Vamos supor que uma família, filhos recebam um loteamento executado pelo seu pai, com obrigações de diversos lotes a ser passada essa escritura, não de um lote. Você acha que teria que descrever um por um, ou se é uma obrigação genérica de passar as escrituras? Como que você acha que trataria isso? Repete rigorosamente, você está dizendo que qual o dispositivo? O enunciado. O enunciado você está falando o enunciado da primeira jornada, enunciado 48 da primeira jornada, que diz que o inventariante ele pode finalizar... É uma descrição detalhada das obrigações e quitação de prova. Desculpa, quitação daquela obrigação anterior... Para o tabelião Hércules, padrão Hércules, eu preciso ter muito conforto, mas eu preciso de tudo muito cabalmente descrito, senão eu vou perguntar para o fisco. Eu vou transferir para o fisco, de repente o fisco vai falar, cara, isso aqui é prova fraca, tem que recolher ITCD. Então, eu não posso também ter alguma dúvida. Eu vou ajudar, mas o que eu sempre falo para os clientes do cartório? Me ajudem a te ajudar. Eu vou tentar ser o mais criativo possível para dizer quais são os elementos de prova. Só que para mim não é suficiente algo. Vamos supor que alguém tenha falecido e vendido um imóvel para um adquirente. Aí vem os herdeiros deste falecido e vão dizer: sei que papai vendeu o imóvel. Está aqui a minha declaração. Falso. Ô, herdeiros, eu quero saber, cadê o extrato bancário? Beleza. Ô, adquirente, cadê o seu extrato bancário? Deixa eu casar essa transferência aqui. Cadê outros elementos de prova? Entende como eu vou ser muito cri-cri?
eu não vou me lançar. Assim, para ajudar no extrajudicial, eu preciso também ter sagacidade, porque pode haver algum tipo de assim, sonegação. Mas, Hércules, você acabou de falar para a gente de uma tal de liberdade econômica, de uma lei do estatuto do usuário, as pessoas são confiáveis. São confiáveis. Se elas são confiáveis, com muita transparência, elas terão os indicativos dessa confiança. Tá bom? Assim, é por aí. Não, é porque Espero não ter sido muito não, é contraditório, porque mas eu sou cri-cri nesse se você particular. analisa uma escritura, como o exemplo que você começou a dar na exposição, de depositei, ele morreu de Covid, um imóvel é tranquilo, tem obrigação de passar a escritura, mas quando você vai num leque maior de operações mais quantitativas, ela fica um pouquinho mais complexa, né? Sinais exteriores de veracidade, será que isso não é muito atípico? Primeiro, como é que o cara comprou um imóvel, transferiu uma bufunfa, um cascalho de 2 milhões de reais e não tem documento, e não foi fazer pelo menos um reconhecimento de firma num contrato particular? Sabe, negócios atípicos, a gente precisa saber que não parecem não verdadeiros. A gente, desde fevereiro, março de 2020, a gente não começou, foi fevereiro de 2020, a gente não começou a comunicar para o COAF, nosso órgão de inteligência financeira, tudo que a gente entende que seja atípico e que, né, haja sinais de cometimento de crime de lavagem de dinheiro, que pode ser qualquer tipo, né, criminal. É isso. Então, tá muito atípico, tá muito estranho. Aí eu não vou dar conta. Eu esqueci de incluir na minha apresentação essa questão do auxílio que a gente faz para o COAF nessas operações, realmente que a compra e venda dentro do registro de imóveis há uma diferença, existe todo um critério de diferença de valor venal para valor efetivo, você tem que comunicar e eles trabalham essa informação de maneira interessante. Você fez um comentário nessa questão de alvará, só para assim, concordar expressamente com você, agora com a 14382, que ela fala em adjudicação compulsória no cartório, e ela usa o termo que você poderia entrar contra os herdeiros ou sucessores aí, não me resta dúvida nenhuma que esse alvará extrajudicial, vamos chamar de alvará, esse alvará extrajudicial realmente ele tem validade, ele tem firmeza jurídica, sem dúvida nenhuma. Mas finalizando aqui, a questão da partilha da posse, você falou da partilha da posse, qual que é a base de cálculo que eles utilizam lá? Porque você fez a demonstração, existe um cunho econômico, não tenho dúvida nenhuma, mas a qual valor o fisco vai chegar se nem IPTU, quer dizer, pode ter o IPTU e não ter o registro, né? Qual que é a base da experiência que vocês têm no Distrito Federal? Agradeço aí pela pergunta. Só para retomar uma breve, é só a referência ao provimento 88 de 2019 do CNJ. Esse provimento 88 colocou notários e registradores nesse sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e também combate ao financiamento do terrorismo. Isso é muito importante que a gente sempre enalteça e divulgue isso. Com relação à base de cálculo do ITCMD pela expressão econômica da posse, no Distrito Federal, isso é muito, mas muito comum mesmo. Normalmente, lá no Distrito Federal, a unidade federativa ela acumula as competências de um município e de um estado, né? O Distrito Federal é um baita de um municipão administrado por um governador. A nossa Constituição Estadual se chama Lei Orgânica do Distrito Federal. Nós não somos divididos em municípios. Artigo 32 da Constituição Federal veda qualquer divisão do Distrito Federal em municípios. Nós temos regiões administrativas. Lá é muito comum de haver cadastro fiscal e cobrança de IPTU, porque o fato gerador do IPTU é tanto a posse quanto a propriedade. Quando não houver propriedade, então há uma enxurrada de cadastro fiscal de mero IPTU. Hércules, qual é a base da expressão econômica da posse? É o valor de referência do IPTU, para fins de ITBI/ITCD. Fica muito fácil no DF, porque é um só tempo, Secretaria de Finanças e Secretaria de Fazenda ou de Economia. Então é isso. Tá bom, Hércules, você me falou dos imóveis urbanos, imóveis rurais. Daí, os herdeiros precisam apresentar um laudo de algum engenheiro, arquiteto, que vai dizer, naquela região
o hectare vale tanto. Então, é assim que a banda toca. Eu estou dizendo que em abril de 2021 foi editada a instrução normativa número 4, lá da Secretaria de Estado, lá de Economia do Distrito Federal, que determinou que para os rurais haja essa burocracia de apresentação de um laudo. Então, é assim que se calculam os impostos de causa-morte. É só a última questão, na questão da união estável, salvo engano, existe um precedente em São Paulo autorizando, se você tem uma escritura pública de união estável, permitindo que se faça o inventário extrajudicial pelo companheiro, aí, sem a necessidade de anuência dos herdeiros. Não, é de anuência dos irmãos. Dos irmãos, Porque o herdeiro é só. Sim, show, parabéns, é isso. Se tem esse conforto, a gente precisa desburocratizar. E é de constitucionalidade duvidosa essa discriminação, né? Discriminação feita pelo CNJ. Compreendo, né, totalmente esse receio de banalizar a união estável, mas deixa com o tabelião, que o tabelião vai querer saber a firmeza de uma escritura, né? Se ela é autêntica ou não, mas é por aí. Agradeço aí pela oportunidade, pelas perguntas. Eu finalizei, professor. Muito obrigado, Alexandre, pelas colocações pertinentes e bem argutas. Eu fui informado que tem perguntas. Então, entrou uma pergunta pelo Zoom do senhor Sandro Carvalho. Eu vou ler a pergunta. Inicialmente, parabenizo o Dr. Hércules pela brilhante palestra. No mais, gostaria de indagar qual a posição do ilustre palestrante sobre o artigo 17, terceiro, da Portaria Conjunta 1751, de 14, RFB-PGFN, que dispensa certidões de comprovação da regularidade fiscal em inventário e partilha decorrentes de sucessão causa-mortes. Esse dispositivo, que integra a legislação tributária como norma complementar, nos termos dos artigos 96 e 100, primeiro, do CTN, fundamentou a supressão dos itens 116.2 e 118i do capítulo 16 das normas de serviço extrajudicial de SP, entre parênteses, provimentos CGJ 8 de 21 e 13 de 21. Portaria Conjunta 1751 de 14, RFB e PGFN. Ele coloca um pedacinho aqui. Vou ler. Artigo 17. Não precisa? Ótimo. Então, aí ele só pôs o trechinho do artigo, então. Obrigada. Sandro Carvalho, eu agradeço aí pelas palavras de estímulo em relação à palestra e também parabenizo pela arguta pergunta, muito interessante. Essa instrução normativa conjunta, né, da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a instrução conjunta 1751, ela tem lá um artigo 17, que esse artigo 17 é vocacionado a quê? A dispensar a apresentação de certidão negativa de débitos federais. Quando é que normalmente se dispensa? A gente sabe que o artigo 47 da Lei 8.212 de 91, artigo 47 diz: sempre que uma pessoa jurídica alienar algum bem, ela precisa apresentar uma certidão negativa de débitos. PJ é assim. Esse artigo 17 diz: todavia, se a pessoa jurídica tiver por objeto social exclusivamente, e usa esse advérbio exclusivamente, a compra e venda de imóveis, locação, incorporação imobiliária e construção de imóveis para venda, se exclusivamente o objeto for esse, e também se o imóvel que estiver sendo alienado estiver escriturado no ativo circulante e nunca tiver constado do ativo permanente da PJ, é possível dispensar a certidão negativa. Está lá, artigo 17, a vocação dele é essa, mas ele fala algo mais. O artigo 17, ele vai dizendo sutilmente que, olha, também é dispensado em inventários e partilhas. Tá bom, mas... E aí a pergunta do Sandro foi, essa norma, que é uma instrução normativa, logo, um ato administrativo normativo, logo, ele não inova no ordenamento jurídico, essa instrução normativa deu aso à modificação das normas de serviço do extrajudicial na Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. Hércules, isso não seria o caso de fazer essa evolução de entendimento?
a gente acabou de ver um precedente do STJ dizendo que alto lá. Parece que não, né? Então, qual é a sua compreensão? Que ato administrativo normativo não deveria inovar com tanta retumbância nas regras tributárias. Só uma observação sobre esse fato. Com todo respeito ao Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, eles declararam a inconstitucionalidade do artigo 47 da Lei 8.212. Eu vou comentar também. Quer dizer, repito, com todo respeito, é uma autoridade administrativa, né? Depois reclamam quando a gente, juiz de primeira instância, se arvora a declarar a inconstitucionalidade de tudo, né? Mas o órgão administrativo, com uma consequência, né? Aqui não tem efeito, essa declaração não tem efeito para o INSS, para a Procuradoria. Agora eu lhe faço a pergunta. Eu não estou atualizado sobre essa questão, mas conversando informalmente com tabeliães, né, uma vez eu conversei com 2 juntos. Um não tem o quê? Eu sigo o artigo 47 e exijo. O outro não, segue a corregedoria. O que você faz? Agradeço aí pelo complemento à minha resposta, mostrando para o Sandro que não é nada trivial essa leitura que maximiza um trecho de uma instrução normativa para o fim de periclitar o crédito do fisco, né? Isso é algo problemático. Percebeu que, quando eu falei, eu fiz uma reverência ao artigo 47. Ao 47 da Lei 8.212. Tanto fiz que disse: a vocação da instrução normativa foi estabilizar quando pode ser dispensada a certidão negativa de débitos. E tanto prestigio o advérbio exclusivamente. Eu até fiz pontuei esse advérbio, porque em algumas corregedorias eles colocam predominantemente. Quando o objeto social for predominantemente de compra e venda de imóvel e tal, desculpa, não é predominantemente, está inventando. Você não é autoridade nacional, né, federal para isso. Tá. Qual a minha leitura? Não dá para afastar por um ato de corregedoria. Eu entendo que o crédito, no 47, é preciso apresentar essa certidão negativa, e o 48, da mesma Lei 8.212, ele é muito feroz, porque ele diz: é nulo o negócio jurídico que for firmado em descumprimento da observância. Primeiro, devo dizer, obedeço 47, nenhuma dúvida, Distrito Federal continua obedecendo, tá bom? Lá no Distrito Federal. 48, falou mais do que devia falar. A bem da verdade, quando alguém aliena um imóvel, uma PJ, alienou para um adquirente, e a PJ não observou a apresentação da certidão negativa de débitos, esse negócio não é nulo, esse negócio é ineficaz em relação ao INSS. É ineficaz. Quer dizer, se um outro credor da PJ, o Alexandre é credor da PJ, quiser desconstituir, não vai poder, amigão. Mas se o INSS for declarar ineficaz, vai conseguir. Portanto, o negócio não é nulo, ele é ineficaz. Tem um precedente, relatoria ministro Eduardo Ribeiro, acho que o número é o RESP 92.500, lá de Amazonas, relatoria ministro Eduardo Ribeiro, que ele diz exatamente isso, não se trata de nulidade, e sim de ineficácia. O STJ já há um bom tempo, acho que é 2001 esse precedente. Desculpa. Hércules, tá bom. O que fazer? Por que a Corregedoria declarou inconstitucional isso? Foi uma leitura de 2 ADINs do Supremo, que numa lei previdenciária genérica, que dizia o seguinte: para registrar em RTD, precisa apresentar certidão negativa previdenciária. Era assim a época, a lei da década de 80. 2 ADINs, 2 leizinhas foram afastadas pelo Supremo. Só que o Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade daquelas leis vetustas, não, em nenhum momento tocou na 8.212, por suposto arrastamento de inconstitucionalidade. É dizer, continua íntegra a redação do artigo 47. Tanto é que o CNJ
ele recentemente foi chamado a tratar de espraiar para o Brasil essa dispensa de apresentação de CND, dizendo que isso é um meio enviesado de querer cobrar um tributo, e o tabelião não tem que fazer isso. Só para dizer que o CNJ, quando foi estimulado a saber se a Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro poderia ter feito o que a Corregedoria de São Paulo fizera, o CNJ falou, pode ter feito sim. Ele está orientando os seus tabeliães. Falou isso para o Rio de Janeiro. Quer dizer, houve uma tensão para a União Federal, né? Falei, cara, sério que o CNJ falou isso? Sim. Aí, há pouco tempo, ano passado para esse ano, a Corregedoria Nacional de Justiça foi estimulada a tentar espraiar isso para o Brasil, e a Corregedoria, foi em 2022, falou negativo, mas ainda era a ministra Maria Tereza. Talvez o Alexandre tenha mais informações sobre o tema, só que o estado da arte hoje é de que vigora o artigo 47 e pode ser uma certa temeridade esse afastamento de cobrança de CND. Diga lá. Eu, como sou tabelião em São Paulo, vou ousar a não criticar as normas da Corregedoria, não. Mas só queria passar uma questão prática, que foi o objeto da pergunta. Eu acompanho as decisões do Conselho e da Corregedoria. Essa questão, ela geralmente vem e volta no debate aí, mas referente aos registradores imobiliários, nessa questão dessa certidão, tem alguns que aceitam o entendimento da Corregedoria, e tem outros que não. Tem até um cartório de registro de imóvel de um colega nosso aqui, assim, que eu vejo todo dia sim, dia não, naquela semana tem geralmente uma devolutiva exigindo a CND. Ou seja, esse colega, só passando a questão prática aí, ele está preocupado com essa consequência legal e ele não quer, mesmo havendo o entendimento da Corregedoria nas decisões constantes de dispensa das certidões, ele não assume o risco, ele suscita a dúvida e vai para o juiz da primeira vara aqui de registro público e geralmente ele dispensa, ou se não, sobe para o conselho ou para... Aí depende do ato, vai para o conselho ou para a corregedoria, se é averbação, se é registro, a competência é diferente em São Paulo, e daí se delibera lá, dispensando ou não da certidão. Mas alguns colegas acho que aceitam o entendimento da corregedoria, outros realmente, mesmo com as normas, mesmo com a atividade recorrente de decisões dispensando a certidão, eles não aceitam, eles acabam devolvendo por essa exigência. Só para esclarecer essa questão prática. Isso. É só para dizer também que isso quase é deitada a pá de cal sobre esse tema com a medida provisória 1085. Chegou à presidência da República detonando a certidão negativa de débitos, fulminando o artigo 47 da 8.212. E o presidente da República, a despeito da aprovação na Câmara e no Senado, ele vetou para manter o artigo 47 da 8.212. Então, é só para mostrar que o tema é atual, relevante e ainda precisa ser muito discutido, né, a respeito do... Só a questão prática aí que é interessante. É isso, boa. Não, mas só uma questão prática, assim, eu usei comentar o entendimento dos colegas registradores, né? Mas quando se chega na questão dos tabeliães, que existe uma concorrência, não existe territorialidade, ela se transforma muito maior a disputa aí nessa questão de apresentação, porque o que exige provavelmente vai perder as escrituras nesse tópico aí. Então, existe também, assim, do registrador está tranquilo. Ele devolve e vai ser admitido ou não o registro daquele ato, vai ter uma burocracia, mas vai conseguir. Mas o tabelião de notas, se tiver essa exigência, daí realmente é mais complexo, existe um maior detalhe e maiores consequências em termos até de mercado das escrituras aí. E dizer que quem fez pergunta foi o Sandro, é colega meu de Campinas, então... Um abraço. Isso, Sandro, claro, conheço. Mandar um abraço para ele. Um abraço para o Sandro.
Beleza. O senhor Sandro escreveu: agradeço muito as valiosas considerações do Dr. Hércules e parabenizo também o amigo Dr. Arcaro, Alexandre. perdão, e o meu professor de graduação de 24 anos atrás, Dr. Mairã. Aí, olha tão velho assim. Grande Sandro, um grande abraço. Beleza. Mais alguma pergunta? Não havendo mais nenhuma pergunta, antes de encerrar o nosso seminário com as brilhantes colocações que hoje foram feitas, de fato foram brilhantes. O Hércules mostrou porque ele foi convidado, assim como o Alexandre, tem um domínio e uma segurança irrefutável para falar sobre o assunto. Além do que, ele traz os questionamentos, ele tem personalidade para concordar e discordar, sendo fiel, sendo coerente, como até mencionei ontem, a necessidade da coerência com o seu pensamento. Eu gostaria imensamente de cumprimentar a Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região pela realização. O faço na pessoa do seu diretor-presidente, o desembargador Nino todo, mas também eu gostaria de estender esses cumprimentos aos servidores da escola, e eu faço aqui nas pessoas dos servidores presentes, da Mariana e do João Roberto, agradecendo toda a dedicação, todo o cuidado e o trabalho esmerado que realizaram não apenas nesses 2 dias, mas também durante a preparação do evento, porque um evento como esse é um evento que exige, apesar de curto, exige uma série de providências preparatórias para a sua realização. Então, meus agradecimentos, meus cumprimentos pelo trabalho realizado. Eu gostaria também de agradecer e de cumprimentar todos os participantes, os presenciais e os online, mas em especial agradecer a participação dos nossos convidados que estiveram aqui desde ontem pela manhã, destacando e mostrando a necessidade de uma matéria tão sensível como é a sucessão, que é algo que afeta literalmente a todos, merecer um tratamento mais respeitoso, mais cuidadoso e que traga maior segurança jurídica a cada um de nós, porque todos nós, como disse, nos depararemos com essa situação. Então, nós precisamos ter segurança para tratar não somente dos nossos patrimônios, mas também dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. E o objetivo é não deixar problema para ninguém. Afinal de contas, o que a gente quer é resolver problema. Por isso que o problema tem que ser apresentado, tem que ser discutido, tem que ser pensado, tem que trazer, digamos assim, discussão. Não há necessidade de ninguém concordar com ninguém, como, por exemplo, a última menção que o Hércules fez, eu estava aqui pensando, é tanto se, é tanto se, é tanto se, é tanto se, com relação à cláusula do pacto antinupcial, que só mostra a tentativa de fazer um grande desvio às previsões legais, né? Ainda porque, se fosse um testamento, poderia ser revogada a qualquer momento. Então, não traz segurança nenhuma. E o fato de estar numa escritura no pacto antinupcial também não traz uma segurança maior em relação a isso, né? Então, é uma mera, digamos assim, previsão de intenção, que só vai poder acontecer quando aberta a sucessão, aquele que vier a ser chamado exercer a faculdade que a lei lhe prevê, ou renunciando à herança, ou cedendo os direitos hereditários a quem de direito a quem quiser. Então, é apenas para ressaltar mais uma questão controvertida no âmbito das sucessões, reiterando uma vez mais o meu agradecimento, a minha alegria e o meu privilégio de ter participado nesses 2 dias e ter visto também tantos alunos presentes ou ex-alunos presentes e à distância, e mais do que isso, vê-los muito bem-sucedidos, né? Então, professor não há coisa mais realizadora do que isso. Então, meus cumprimentos, agradeço também que participaram ativamente, aproveitar a oportunidade também para questões. Espero que em breve possa realizar mais um discutindo questões, porque é bom a gente
que o direito civil é a base dos direitos. Foi dele que se desenvolveram, né? Então, com os meus agradecimentos, encerro o presente seminário, desejando a todos um bom. Muito obrigado.